Se você acha que nada mais pode te surpreender, espere até conhecer o caso de Leadville e descubra por que tantos ainda têm medo de falar. Durante décadas, esse episódio permaneceu sufocado sob camadas de silêncio, fragmentos de memórias distorcidas e a estranha convicção de que algo caiu na região montanhosa do Colorado nos anos 1960. Algo que não deveria existir. O chamado Leadville UFO Crash nunca se tornou oficialmente reconhecido, mas seus vestígios ecoam em fotos borradas, relatos interrompidos e objetos que simplesmente não se enquadram nas leis da física conhecidas. Leadville, uma cidade tranquila marcada por minas abandonadas e picos envoltos por névoa, era um cenário perfeito para segredos. Por isso, quando um estrondo metálico reverberou à noite, seguido por uma luz oblonga rasgando o céu, poucos sabiam explicar o que realmente acontecia. Alguns moradores acreditaram ser de uma explosão mineira, outros de uma aeronave militar, mas os primeiros a chegar ao local afirmam que o que viram não se parecia com nada terrestre. E são justamente esses relatos civis que se tornaram o coração pulsante e perturbador da história. Testemunhas dizem que encontraram destroços espalhados por um raio de quase 1 quilômetro. Fragmentos finos como papel, porém impossíveis de dobrar ou quebrar. Placas metálicas que mudavam de tonalidade conforme o ângulo da luz. E, segundo alguns, inscrições geométricas tão precisas que pareciam feitas por máquinas impossíveis para a época. O mais assustador é que, em vez de militares isolando a área imediatamente, foram civis comuns menos mineiros, caçadores, moradores locais, que manipularam esses materiais antes que qualquer autoridade chegasse. Relatos descrevem que os destroços estavam quentes, mas não queimavam ao toque. Outros dizem que ao aproximar esses fragmentos de bússolas ou rádios, o comportamento dos dispositivos se tornava errático, como se uma espécie de campo invisível emanasse do material. Um dos testemunhos mais perturbadores vem de um homem chamado apenas de Rua L, que dizia que os pedaços vibravam como se estivessem vivos, emitindo um zumbido tão grave que apenas alguns conseguiam ouvir. E então, de forma abrupta, surgiram caminhões não identificados, homens uniformizados e um cerco que transformou Leadville em um teatro silencioso. Segundo depoimentos, os civis foram orientados menos, alguns dizem coagidos, menos a entregar tudo o que haviam recolhido. Mas nem todos o fizeram, e é justamente por isso que a narrativa prosseguiu clandestina durante anos. Porque alguns fragmentos nunca foram devolvidos. Os moradores que conseguiram esconder pedaços do suposto objeto começaram a notar mudanças estranhas. Algumas peças enfraqueciam ao longo do tempo, outras pareciam se regenerar. Houve quem afirmasse que os fragmentos emitiam brilhos fracos durante a madrugada, como se respondessem à presença humana. O que esses civis viram, tocaram e levaram para casa jamais foi explicado, e muitos acreditam que o governo jamais soube a extensão real do que escapou do controle. Com o tempo, Leadville passou a colecionar histórias sobre figuras misteriosas rondando casas, fazendo perguntas específicas e deixando claro que sabiam exatamente o que as pessoas possuíam. Rumores falam de experiências privadas, de objetos que simplesmente desapareciam, e de pessoas que mudaram seus relatos depois de visitas não solicitadas. Outros simplesmente foram embora da cidade sem aviso, abandonando tudo. O mais perturbador é que alguns dos civis envolvidos começaram a apresentar sintomas incomuns. Sons que só eles ouviam, sonhos frequentes com luzes circulares, e até um tipo de déjà vu constante quando falavam da queda. Uma das teorias mais audaciosas diz que a tecnologia encontrada continha algum tipo de ressonância mental, capaz de interferir na consciência humana. Porém, como qualquer especulação desse tipo, nunca houve prova concreta, menos apenas histórias que se encaixam de forma assustadora demais para serem ignoradas. Décadas depois, o caso Leadville ainda é um enorme buraco negro de informações. Os arquivos oficiais permanecem inconclusivos. As testemunhas estão envelhecendo ou desaparecendo, e os fragmentos que nunca voltaram ao controle governamental são tratados como relíquias amaldiçoadas, guardadas em caixas velhas, só abertas quando alguém precisa sentir novamente aquele arrepio indescritível de segurar algo que não pertence à Terra. E se há algo que todos os relatos têm em comum, é o silêncio carregado de medo que acompanha cada lembrança. Leadville não esqueceu, apenas aprendeu a não falar, pelo menos não em voz alta. Agora que você conhece esse caso sombrio, compartilhe para que mais pessoas descubram o que ainda tentam esconder.